Passei mais de 3 décadas tentando enterrar o que aconteceu nas profundezas das Great Smoky Mountains. Naquela época, eu era apenas uma mulher quieta, com uma câmera de segunda mão e uma mania de me aventurar por trilhas que a maioria das pessoas nem se dava ao trabalho de encontrar. Eu nunca esperei testemunhar uma mulher encontrando um Bigfoot cara a cara, muito menos registrar o momento em uma fotografia. Mas a verdadeira história começou no segundo em que eles me notaram observando. O que aconteceu em seguida foi tão repentino, tão impossível, que passei anos tentando me convencer de que não podia ter sido real. Agora, pela primeira vez, estou pronta para contar tudo. Meu nome é Helena Vasquez e o que estou prestes a contar vai mudar tudo o que você acha que sabe sobre o que existe nas florestas remotas da região selvagem dos Apalaches. Em abril de 1993, eu tinha 28 anos e trabalhava como técnica em eletricidade para uma companhia de energia com sede em Knoxville, Tennessee. Mas minha verdadeira paixão sempre foi explorar as trilhas isoladas das Great Smoky Mountains e as áreas selvagens ao redor. Nos fins de semana, eu trocava meu uniforme de trabalho por botas de caminhada e partia para lugares onde poucas pessoas se aventuravam. Naquela primavera, eu havia guardado 2 semanas de férias e planejado uma expedição solo pelas seções mais remotas das Smokies. Eu tinha um roteiro ambicioso. Seguir algumas antigas trilhas de extração de madeira que haviam sido abandonadas nos anos 60. Explorar áreas que não apareciam nos mapas turísticos convencionais. Minha picape Chevy S10 1988 estava carregada com suprimentos para 10 dias. Barraca, saco de dormir, fogareiro Coleman, comida desidratada, purificador de água e meu equipamento fotográfico. A fotografia era meu outro grande amor. Desde adolescente, eu documentava minhas caminhadas com uma Canon AE-1, uma câmera robusta e confiável que comprei usada em 1986. Eu sempre carregava vários rolos de filme Kodak Gold 200 e Tri-X400 para fotos em preto e branco. Eu também tinha uma lente teleobjetiva Canon de 300 milímetros que me custou 3 meses de salário, mas valia cada centavo sempre que eu conseguia capturar um urso negro ou um peru selvagem a uma distância segura. Era uma terça-feira, 13 de abril, quando saí de Knoxville às 5 da manhã. A rodovia interestadual 40 estava relativamente vazia àquela hora e logo peguei a saída em direção às estradas da montanha, rumo ao sul. Parei em Bryson City para tomar café da manhã no Smoky Mountain Diner, um estabelecimento clássico onde os biscuits and gravy eram lendários. O garçom, um homem de uns 60 anos chamado Harold, encheu minha garrafa térmica Stanley com café fresco quando mencionei que passaria dias na floresta. "Você vai sozinha?" ele perguntou, com uma expressão de preocupação paternal. "Um guarda do parque esteve aqui na semana passada dizendo que encontraram umas pegadas estranhas perto de Deep Creek. Provavelmente são só ursos saindo da hibernação", respondi, acostumada com as histórias locais. A região era famosa por seus avistamentos de Sasquatch, mas eu sempre fui cética. Em 7 anos explorando aquelas montanhas, nunca vi nada que não pudesse ser explicado pela vida selvagem conhecida. Depois do café da manhã, dirigi por mais 45 minutos por estradas cada vez mais estreitas até chegar ao início da trilha que eu havia escolhido, a Hazel Creek Trail. Era um caminho menos conhecido que seguia um riacho de águas cristalinas montanha acima. Meu plano era segui-lo por 2 dias, até chegar a uma área de floresta primária, onde, segundo velhos mapas topográficos que estudei na biblioteca pública, havia uma clareira ampla que seria perfeita para acampar. Às 9h30 da manhã, tranquei minha picape, verifiquei 2 vezes minha mochila Kelt de 65 litros e comecei a caminhar.
A temperatura estava em torno de 13 graus Celsius, perfeita para trilhas com uma mochila pesada. O ar estava fresco e úmido, impregnado com o cheiro de cicutas e choupos tulipas gigantes. O som do Hazel Creek à minha direita era como uma trilha sonora relaxante e constante. As primeiras horas foram tranquilas. Eu andava em um ritmo constante, parando ocasionalmente para fotografar cogumelos interessantes que cresciam em troncos caídos ou raios de sol que atravessavam a copa das árvores. A trilha era bem conservada nos primeiros 5 quilômetros, provavelmente por ser acessível o suficiente para caminhantes casuais em busca de uma experiência de um dia. Por volta do meio-dia, parei para almoçar perto de uma ponte de madeira que cruzava um afluente menor do riacho. Sentei-me em uma rocha plana. Peguei meu sanduíche de pasta de amendoim e geleia, um clássico que não estraga fácil, e verifiquei meu mapa topográfico. Eu estava com um bom avanço. Se mantivesse aquele ritmo, chegaria à área de acampamento planejada antes do anoitecer. Enquanto comia, notei algo incomum. Havia pegadas frescas na lama perto da margem do riacho. Eram grandes, definitivamente maiores que minhas botas, tamanho 37. Minha primeira reação foi pensar em um urso, mas o formato era estranho. Não tinha as marcas de garras características. Era mais alongado, quase humanoide. Peguei minha câmera e tirei algumas fotos das pegadas, mais por curiosidade do que por acreditar que fosse algo extraordinário. Provavelmente só um trilheiro com botas de trabalho grandes, pensei. Ou talvez as chuvas recentes tivessem distorcido pegadas humanas normais. Continuei minha jornada e a trilha se tornou menos definida depois da marca dos 16 quilômetros. Era aqui que os caminhantes casuais voltavam e apenas os mais experientes continuavam. A vegetação ficou mais densa e, ocasionalmente, eu tinha que passar por cima de troncos caídos que bloqueavam o caminho. Era exatamente o tipo de ambiente selvagem que eu amava. Pelas 4 da tarde, comecei a procurar um lugar para acampar. Queria encontrar um local antes que escurecesse completamente, já que montar uma barraca em uma floresta densa, usando apenas uma lanterna, era sempre um desafio. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um som estranho, como um grito distante ecoando pelas montanhas. Não era um urso, não era um lince, era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Fiquei paralisada, tentando identificar a direção e a distância. O som veio de novo, mais prolongado desta vez. Era gutural, poderoso, mas tinha uma qualidade quase melódica. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Em todos os meus anos nas montanhas, eu tinha ouvido muitos chamados de animais selvagens, mas aquilo era completamente novo. O sol estava baixo no horizonte, lançando longas sombras sobre os troncos maciços das velhas cicutas. Decidi acelerar o passo e encontrar um local para acampar rapidamente. 15 minutos depois, encontrei uma pequena clareira a uns 100 metros da trilha, com terreno relativamente plano e uma vista parcial do vale abaixo. Montei minha barraca da The North Face rapidamente, usando a última luz do dia. Havia algo reconfortante na rotina. Estender a lona, encaixar as varetas, apertar as cordas. Organizei meu equipamento dentro da barraca, pendurei minha bolsa de comida em uma árvore distante, protocolo padrão para evitar ursos, e cozinhei um jantar simples no meu fogareiro, miojo e uma lata de sopa Campbell. Quando a escuridão caiu, acendi minha lanterna Coleman e sentei-me em um tronco próximo, ouvindo os sons da floresta. Corujas piavam à distância. Ocasionalmente eu ouvia galhos quebrando, provavelmente cervos ou javalis se movendo no escuro, mas não ouvia aquele grito estranho novamente. Pelas 9h30, eu estava dentro do meu saco de dormir, lendo um exemplar velho e surrado de A Walk in the Woods, de Bill Bryson. Mas minha mente continuava voltando para aquelas pegadas estranhas e aquele som inexplicável. A lógica me dizia que devia haver uma explicação racional.
A floresta estava cheia de ruídos que podiam parecer estranhos se você não estivesse familiarizado com eles. Eventualmente, o cansaço do dia me venceu e adormeci ao som suave da chuva fina que começava a cair sobre a lona da barraca. Acordei de repente. Meu relógio Timex marcava 3h52 da manhã. Havia um som lá fora. Não era a chuva. Ela havia parado. Era algo se movendo. Algo grande, quebrando galhos e pisando em folhas secas. Meu coração começou a disparar. Urso! Pensei imediatamente. Tinha que ser um urso. Fiquei perfeitamente imóvel dentro do meu saco de dormir, respirando superficialmente. O protocolo para encontros com ursos era claro. Pareça grande, faça barulho, não corra. Mas dentro de uma barraca à noite, a melhor estratégia geralmente era ficar quieto e esperar que o animal fosse embora. O som continuou por vários minutos. O que quer que fosse, estava circulando o meu acampamento, mas sem chegar muito perto. Então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma respiração pesada e profunda, muito perto da barraca. Não era o fungar de um urso. Era diferente, mais controlada, mais deliberada. Permaneci congelada por mais 20 minutos, até que os sons finalmente se afastaram. Levei mais 1 hora para meu coração desacelerar o suficiente para eu conseguir voltar a dormir. Quando o sol da manhã finalmente iluminou a floresta, saí cautelosamente da barraca. A primeira coisa que notei foram as pegadas. Estavam por toda parte ao redor do meu acampamento, no chão úmido e macio. Eram enormes. Eu estimaria ter pelo menos 43 centímetros de comprimento por 18 de largura. E tinham inconfundivelmente a forma de um pé humano, só que em uma escala impossível. Minha mente científica tentou encontrar explicações. Alguém usando botas especiais. Mas quem estaria vagando pela floresta às 4 da manhã fazendo isso? E os passos eram profundos, indicando algo extremamente pesado. Além disso, havia um espaçamento claro entre os dedos visível em algumas das marcas. Peguei minha câmera e fotografei as pegadas extensivamente de vários ângulos, colocando minha bota ao lado delas para ter uma escala. Usei um rolo inteiro de filme de 36 poses apenas nas pegadas. Se nada mais, seria uma curiosidade interessante para mostrar aos meus amigos quando voltasse para Knoxville. Mas eu estava inquieta. Uma parte de mim queria arrumar tudo e voltar para a civilização. A outra parte, a parte curiosa que me levava a explorar trilhas isoladas em primeiro lugar, queria investigar. O que quer que tivesse visitado meu acampamento tinha seguido para o norte, mais para cima na montanha, na direção oposta à trilha principal. Depois de um café da manhã com barras de granola e café instantâneo, tomei uma decisão. Eu passaria mais um dia explorando a área. Se algo mais estranho acontecesse, eu voltaria. Mas pegadas grandes não eram uma ameaça direta. Animais selvagens são naturalmente curiosos. Era provável que, o que quer que fosse, não voltaria. Guardei meu equipamento fotográfico principal na barraca, mas mantive uma câmera compacta, Olympus Stylus, que eu sempre carregava no bolso do peito para fotos rápidas. Também levei binóculos, uma bússola, meu canivete suíço e fósforos extras. Decidi fazer uma caminhada de reconhecimento por alguns quilômetros, mapeando a área e vendo o que poderia encontrar. Segui aproximadamente a direção das pegadas, usando minha bússola para manter um rumo norte-nordeste. A floresta aqui era primordial, com cicutas e choupos tulipa de centenas de anos, com troncos tão largos que 3 pessoas de mãos dadas não conseguiriam abraçá-los. Havia algo de catedral nesses lugares, um silêncio reverente, quebrado apenas pelo chamado ocasional de um corvo e o sussurro do vento nas copas das árvores. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, cheguei a um cume que oferecia uma vista parcial do vale abaixo. Foi quando vi, do outro lado de uma ravina íngreme, uma figura. Era humana. Isso estava claro. Uma mulher, pelo que pude perceber, vestindo o que parecia ser roupa escura.
Ela estava de pé em uma área relativamente aberta, cercada por algumas pedras grandes e troncos caídos. Instintivamente, me agachei atrás de um afloramento rochoso e levantei meus binóculos. Através das lentes, pude ver a mulher com mais clareza. Ela parecia ter uns 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos numa trança prática e uma jaqueta de campo marrom. Tinha uma mochila aos pés e estava esperando. Sim, ela definitivamente parecia estar esperando por algo ou alguém. Minha curiosidade se aguçou. Eu estava tão longe da civilização que encontrar outra pessoa por aqui era inesperado. Mas o que realmente capturou minha atenção foi seu comportamento. Ela não parava de olhar ao redor nervosamente, checando um relógio no pulso e depois olhando para a floresta densa ao norte. Decidi observar, afinal, não estava invadindo a privacidade de ninguém. Estávamos em terras públicas e eu tinha tanto direito de estar ali quanto ela. Além disso, havia algo em toda a situação que parecia estranho. Quem marca um encontro no meio do nada? Fiquei ali por cerca de 15 minutos e então ouvi de novo. Aquele som, o grito gutural que eu tinha ouvido no dia anterior, mas desta vez estava muito mais perto, vindo da mesma direção para a qual a mulher estava virada. A mulher se endireitou imediatamente e, mesmo à distância, pude ver que ela estava tensa, expectante, e então, saindo da densa linha de árvores, surgiu algo que fez meu mundo parar. Era alto, incrivelmente alto. Eu estimaria uns 2,30 metros, talvez até mais. Era coberto por um pelo marrom escuro que brilhava levemente sob a luz filtrada da floresta. Andava ereto como um humano, mas havia algo de primitivo em seus movimentos, poderosos, mas estranhamente graciosos. Seus braços eram longos, pendendo quase até os joelhos, e mesmo à distância, através dos binóculos, pude ver o rosto. Era símil, mas não exatamente como qualquer primata que eu conhecia. A testa era pronunciada, o nariz achatado e havia uma expressão naqueles olhos. Inteligência. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei os binóculos. Sasquatch, Bigfoot, a criatura que deveria ser nada mais que lenda, folclore, estava ali, a menos de 200 metros de distância, caminhando em direção à mulher da trança grisalha. E a mulher não estava correndo, ela não parecia surpresa. Ela estava acenando, como se cumprimentasse um velho amigo. Minhas mãos tremiam tanto que tive que abaixar os binóculos e respirar fundo várias vezes. Isso não era possível. O que eu estava vendo não podia ser real. Mas quando levantei os binóculos novamente, a criatura ainda estava lá, agora a uns 6 metros da mulher, e eles estavam se comunicando. Eu não conseguia ouvir o que estava sendo dito da minha posição do outro lado da ravina, mas eu podia ver os lábios da mulher se movendo. Ela estava falando com ele e a criatura, eu mal conseguia processar como chamá-la, estava respondendo com gestos, movendo suas mãos maciças no que pareciam ser padrões deliberados. Em um ponto, inclinou a cabeça e juro que viu o que parecia um aceno de compreensão. Meu instinto de fotógrafa de repente se sobrepôs ao choque. Evidência. Eu precisava de evidência. Com os dedos trêmulos, enfiei a mão no bolso do peito e peguei minha Olympus Stylus. Era uma câmera compacta automática, não ideal para fotos à distância, mas era o que eu tinha. Minha Canon, com a lente de 300 milímetros, estava no acampamento e me amaldiçoei por não tê-la trazido. Levantei a câmera lentamente, tentando manter meus movimentos mínimos. Eu estava parcialmente escondida atrás do afloramento rochoso, com a vegetação fornecendo cobertura adicional. Mas estava paranoica de que qualquer movimento brusco pudesse chamar a atenção. Através do visor da câmera, a cena era menor, menos detalhada, mas era alguma coisa. Clique. A primeira foto. O som do obturador pareceu ensurdecedor para meus sentidos aguçados, mas nem a mulher nem a criatura reagiram. Estavam muito focados um no outro. Tirei outra foto, depois outra.
A câmera compacta tinha um flash embutido, mas eu tinha me certificado de que estava desligado. A última coisa que eu precisava era de um flash brilhante entregando minha posição. Pelo visor, observei a mulher pegar sua mochila e tirar o que parecia ser um saco de papel pardo. Ela o abriu e removeu algo. Não consegui distinguir o que era, mesmo com os binóculos. Comida, talvez. Ela estendeu a mão e a criatura deu um passo à frente, estendendo uma mão maciça. A mão. Meu Deus! A mão era enorme, facilmente o dobro do tamanho de uma mão humana, com dedos grossos cobertos de pelos grossos. Mas a forma como se movia, a destreza com que pegou o que quer que a mulher estivesse oferecendo, falava de uma criatura muito mais sofisticada do que qualquer macaco que eu já tinha visto em documentários de natureza. A criatura levou o item à boca, definitivamente comida, e pareceu mastigar pensativamente. A mulher estava falando de novo, mais animada agora, gesticulando em direção ao vale abaixo e depois de volta para a floresta densa. A criatura respondeu com uma série de vocalizações baixas que atravessaram a ravina como sons profundos e retumbantes. Não eram palavras, certamente, mas havia uma cadência nelas, um padrão que sugeria uma comunicação muito mais complexa do que simples chamados de animais. O que aconteceu em seguida ainda me dá arrepios quando me lembro. A criatura de repente enrijeceu. Sua cabeça virou bruscamente para a direita. Estava olhando quase diretamente para onde eu estava escondida. A mulher notou a mudança de comportamento imediatamente e se virou para olhar também. Por um momento aterrorizante, tive certeza de que fui descoberta. Mas então a criatura fez um gesto rápido, quase um aceno displicente, e voltou sua atenção para a mulher. Ainda assim, algo havia mudado. A interação se tornou mais apressada. A mulher falava mais rápido, tirando um caderno e mostrando algo nas páginas para a criatura. A criatura estudou por um momento, fez alguns gestos, depois se virou e começou a caminhar de volta para a linha das árvores. A mulher observou-a ir, depois começou a arrumar suas coisas rapidamente. Fiquei congelada no meu esconderijo por mais 10 minutos depois que ambos partiram. Minhas pernas estavam com cãibras, meu coração ainda estava acelerado e minha mente estava absolutamente em parafuso. Eu tinha acabado de testemunhar algo impossível. Algo que desafiava todo o entendimento científico do que existia nessas montanhas. Quando finalmente me movi, quase tropecei. Minhas pernas estavam rígidas e eu não estava prestando atenção ao terreno. Em um ponto, quase torci o tornozelo em uma raiz exposta, o que me trouxe de volta à realidade. Me machucar aqui sozinha seria catastrófico. A caminhada de volta levou cerca de 45 minutos. Quando cheguei ao meu acampamento, tudo estava como eu havia deixado. Embora eu me pegasse verificando o perímetro nervosamente em busca de novas pegadas, não havia nenhuma. Sentei-me no tronco perto da minha barraca e tentei acalmar meus pensamentos acelerados. A parte lógica do meu cérebro continuava tentando encontrar explicações alternativas. Alguém poderia ter construído uma fantasia elaborada. Eu tinha visto o filme de Patterson Gimlin, de 1967, a famosa filmagem que os entusiastas do Bigfoot afirmavam ser real. Os céticos diziam que era apenas uma pessoa em uma fantasia. Poderia ter sido algo semelhante? Uma farsa elaborada na qual eu havia tropeçado? Mas o movimento, a forma como se portava, o tamanho e as proporções. Criar uma fantasia tão convincente seria quase impossível. E por quê? Por que alguém se daria a um trabalho tão elaborado aqui, a quilômetros de qualquer testemunha, encontrando-se em segredo? Fraudadores querem atenção, não privacidade. Não, o que eu vi era real. Eu tinha certeza disso, tão certa quanto já estive de qualquer coisa. Peguei meu caderno, um diário de campo à prova d'água que sempre carregava, e comecei a anotar tudo o que conseguia lembrar. A hora, o local.
Marquei as coordenadas com base no meu mapa topográfico e nas leituras da bússola. Descrições detalhadas tanto da mulher quanto da criatura, a natureza da interação deles, tudo. Se eu ia ter evidências fotográficas, precisava de uma documentação escrita detalhada para acompanhá-las. A criatura tinha aproximadamente 2,30 metros de altura, estimei, talvez um pouco mais, coberta de pelos marrom escuros, mais longos nos ombros e na parte superior das costas. O rosto era de pele escura, sob pelos faciais esparsos, com uma arcada superciliar pronunciada e um nariz achatado. Os braços eram desproporcionalmente longos em comparação com as proporções humanas. O peito era maciço, em formato de barril. As pernas eram grossas e poderosas, embora os pés, infelizmente, eu não tivesse tido uma visão clara dos pés. A mulher, caucasiana, aproximadamente 50 a 60 anos, cabelos grisalhos em uma trança, talvez 1,68 m de altura, constituição média, jaqueta de campo marrom, calças escuras, possivelmente jeans, botas de caminhada. Ela carregava uma mochila verde de armação externa, provavelmente uma Kelty ou marca similar popular na época. Ela parecia confortável, familiarizada com a criatura, sem demonstrar medo. Escrevi por quase 1 hora, preenchendo páginas com observações e perguntas. Então me voltei para questões práticas. Se eu quisesse obter uma documentação melhor, precisava de um plano. A questão era: eu deveria tentar descobrir de onde aquela mulher tinha vindo? Tinha que haver um veículo em algum lugar, outro ponto de acesso à trilha. Se ela se encontrava regularmente com a criatura, devia ter uma maneira confiável de chegar àquele local. Alternativamente, eu poderia montar uma vigília no local do encontro e esperar para ver se algum deles voltava. Mas quanto tempo eu esperaria? Meus suprimentos eram para 10 dias e eu estava apenas no 2º dia. Enquanto ponderava minhas opções, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Aquele chamado de novo, a vocalização gutural e de outro mundo que eu ouvira na noite anterior e naquela manhã. Mas desta vez era diferente. Parecia mais perto e foi seguido por outro chamado, com um tom ligeiramente diferente, vindo de outra direção. Eles estavam se comunicando. Havia mais de um deles. Levantei-me rapidamente, instintivamente olhando ao redor. A floresta de repente parecia menos um lugar selvagem e pacífico e mais um território pertencente a outra coisa, algo que eu não entendia e possivelmente não tinha o direito de estar documentando. Mas eu não podia ir embora. Ainda não. Isso era importante demais. Tomei uma decisão. Amanhã, eu moveria meu acampamento para mais perto do local de encontro que observei. Levaria meu equipamento fotográfico adequado e encontraria um ponto de observação melhor. Se aquela mulher voltasse, se a criatura voltasse, eu estaria pronta. Eu conseguiria fotos claras e inegáveis que provariam ao mundo o que eu tinha visto. Naquela noite, enquanto aquecia um pacote de estrogonofe de carne liofilizado no meu fogareiro Coleman, não conseguia parar de tremer as mãos. Eu vim para as Great Smoky Mountains em busca de solidão e paisagens bonitas para fotografar. Em vez disso, tropecei em algo que desafiava tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo. O sol estava se pondo, pintando o céu visível através da copa das árvores em tons de laranja e roxo. Em algum lugar lá fora, na floresta que escurecia, criaturas que não deveriam existir estavam vivendo suas vidas. E pelo menos um ser humano sabia sobre elas e guardava seu segredo. Agora eu também fazia parte desse segredo. A questão era o que eu faria com ele. Mal dormi naquela noite. Cada som fora da minha barraca parecia amplificado. O farfalhar das folhas, o estalo de galhos distantes, o chamado ocasional de um pássaro noturno. Por volta das 2 da manhã, ouvi os chamados novamente. 2 vocalizações distintas, indo e vindo, como uma conversa travada através de quilômetros de floresta. Não eram ameaçadores, apenas estavam lá,
um lembrete de que eu estava compartilhando essa natureza selvagem com algo extraordinário. Ao amanhecer, eu já estava desmontando o acampamento. Decidi me aproximar do ponto de observação de ontem, mas não tão perto a ponto de ser facilmente descoberta. Eu precisava encontrar um local com boa visibilidade daquela clareira onde a mulher e a criatura se encontraram, mas com cobertura suficiente para permanecer escondida. Reembalei meu equipamento com cuidado, certificando-me de que minha Canon AE-1 e a lente teleobjetiva de 300 mm estivessem facilmente acessíveis no compartimento superior da minha mochila. Eu havia colocado um rolo novo de filme preto e branco, Kodak Tri-X400. Era mais rápido que o filme colorido, melhor para as condições de pouca luz sob a copa da floresta, e a granulação poderia até adicionar credibilidade ao que eu capturasse. Nítido demais, e as pessoas poderiam pensar que era falso. A caminhada para me realocar levou cerca de 2 horas. Eu estava me movendo mais devagar, mais deliberadamente, constantemente procurando por quaisquer sinais das criaturas ou da mulher misteriosa. Em um ponto, encontrei o que poderia ter sido uma pegada em terra macia, uma marca parcial que poderia ser de algo com um pé muito grande, mas não estava clara o suficiente para ter certeza. Encontrei meu novo local de acampamento por volta das 9 da manhã. Era uma pequena depressão naturalmente escondida, a cerca de 150 metros da clareira onde eu testemunhara o encontro de ontem. Desta vez, do mesmo lado da ravina, uma cicuta caída criara uma barreira natural contra o vento, e a vegetação rasteira ao redor era espessa o suficiente para esconder minha barraca de uma observação casual. O mais importante era que havia uma posição a cerca de 30 metros do acampamento onde eu poderia me instalar e ter uma linha de visão clara para a área do encontro. A montagem levou mais 1 hora. Eu queria tudo organizado, a barraca posicionada para acesso rápido, mas escondida da vista, a comida devidamente guardada e, o mais crucial, meu posto de observação preparado. Encontrei um lugar entre 2 grandes rochas cobertas de musgo, onde eu poderia sentar confortavelmente por longos períodos. As frestas entre as rochas e as samambaias ao redor forneciam um excelente esconderijo, ao mesmo tempo em que ofereciam linhas de visão claras. Montei minha câmera em um pequeno tripé que havia trazido, posicionando-a para que eu pudesse ajustar rapidamente para diferentes ângulos. Ao lado, coloquei meus binóculos e meu caderno. Eu também havia trazido uma garrafa térmica de café e algumas barras de granola. Se eu ia vigiar este local, precisava estar preparada para longas esperas. Às 11 da manhã, eu estava em posição. E então, esperei. Vigílias, aprendi rapidamente, são brutalmente entediantes. Nos filmes, algo sempre acontece rápido. Na realidade, você fica sentado por horas, com nada além de seus pensamentos e os sons ambientes da floresta. Observei esquilos perseguindo uns aos outros em troncos de árvores. Observei um pequeno rebanho de veados de cauda branca passar pelo vale abaixo. Um falcão de cauda vermelha circulava no alto, provavelmente caçando ratos do campo. Mas nenhuma mulher com uma trança grisalha, nenhum Sasquatch. Mantive minha posição até a luz começar a diminuir por volta das 6 da tarde e então voltei cuidadosamente para o acampamento. Minhas pernas estavam rígidas, minhas costas doíam e eu não tinha nada para mostrar, exceto algumas fotos decentes de veados. O terceiro dia seguiu o mesmo padrão. Acordar ao amanhecer, no posto de observação às 7 da manhã, esperando até o anoitecer. Nada. Comecei a me perguntar se eu estava errada sobre este ser um local de encontro regular. Talvez tivesse sido algo único. Ou talvez eles se encontrassem em um cronograma que eu ainda não havia descoberto. Semanal, mensal.
Naquela noite, enquanto eu estava sentada perto da minha barraca comendo um pacote de Mountain House Chili Mac, eu os ouvi novamente. Os chamados mais perto do que antes, e desta vez havia algo diferente nas vocalizações. Uma qualidade que soava quase curiosa, investigativa. Tive a sensação inquietante de que eles sabiam que eu estava aqui. Eles estavam cientes da nova presença humana em seu território. Dormi com minha faca de caça ao alcance da mão naquela noite, embora soubesse que seria inútil contra uma criatura daquele tamanho se uma delas decidisse ser agressiva. Mas havia algo estranhamente reconfortante no peso dela em minha mão. Quarto dia. Eu estava começando a fazer meus cálculos mentais sobre os suprimentos. Eu havia trazido comida suficiente para 10 dias, mas estava comendo mais do que o planejado. Provavelmente a energia nervosa queimando calorias extras. Eu poderia esticar para 12 dias se necessário, talvez 13 se fosse cuidadosa. Eu estava na minha posição de observação às 6:30 da manhã, mais cedo do que nos dias anteriores. A manhã estava nublada, com uma névoa leve pairando nos vales. Através dos meus binóculos, a clareira mal era visível através da neblina. Quase não a vi chegar. A mulher com a trança grisalha apareceu por volta das 8 da manhã, emergindo da trilha oeste que eu a vira usar antes. Ela carregava a mesma mochila verde, vestindo a mesma jaqueta de campo marrom. Mas desta vez, notei algo que havia perdido antes. Ela carregava algo na mão esquerda. Um bastão de caminhada, pensei a princípio, mas quando ela se aproximou do centro da clareira, pude ver que era, na verdade, um longo cajado de madeira, deliberadamente esculpido com o que pareciam ser marcas ou símbolos. Ela pousou a mochila e ficou no meio da clareira, segurando o cajado na vertical. Então, ela fez algo estranho. Levantou o cajado e o bateu no chão 3 vezes, criando um som oco e surdo que se propagou pela distância. Então, ela esperou. Eu estava com a câmera pronta, o dedo no disparador. Através da lente teleobjetiva, eu podia ver seu rosto claramente agora. Curtido pelo tempo, bronzeado, com linhas profundas ao redor dos olhos e da boca. Esta era uma mulher que passava muito tempo ao ar livre. Seu cabelo era mais grisalho do que eu pensara inicialmente, quase completamente prateado, com apenas vestígios de seu marrom original. 5 minutos se passaram, depois 10. A mulher permaneceu de pé paciente, ocasionalmente olhando ao redor, mas sem parecer nervosa. Isso era rotina para ela. E então eu ouvi aquela vocalização, o chamado profundo e retumbante, mas desta vez veio de muito perto da minha posição. Eu congelei. Lentamente, mal ousando respirar, virei a cabeça para a esquerda e lá, talvez a 12 metros de distância, parcialmente obscurecido pela vegetação rasteira, estava outro deles. Este era um pouco menor que a criatura que eu vira 2 dias antes. Talvez 2,10 metros de altura em vez de 2,30. O pelo era mais escuro, mais preto do que marrom, e estava olhando diretamente para a clareira, aparentemente inconsciente da minha presença a poucos metros de distância. Meu coração martelava com tanta força que eu tinha certeza de que ele podia me ouvir. Eu estava mais perto de um Sasquatch do que provavelmente qualquer humano moderno jamais esteve. Pelo menos qualquer um que viveu para documentar. A criatura estava de perfil para mim, e eu podia ver detalhes que havia perdido na minha observação anterior. Os músculos se movendo sob a pele coberta de pelos, o subir e descer de sua respiração, a forma como seus dedos, aqueles dedos impossivelmente longos, se flexionavam ocasionalmente como em antecipação. Muito, muito lentamente, movi minha mão em direção à minha câmera. A criatura na clareira era a foto óbvia, mas esta, tão perto, seria uma evidência ainda melhor. A lente teleobjetiva era perfeita para a distância, se eu conseguisse apenas ajustar o ângulo sem fazer barulho. A criatura, de repente, fez outra vocalização, esta mais suave, quase conversacional. E da clareira
veio uma resposta. Arrisquei um olhar de volta para o local do encontro e vi que o Sasquatch maior havia chegado. Ele se aproximava da mulher, que estava sorrindo de verdade e estendendo a mão em cumprimento, como se faria com um velho amigo. A criatura perto de mim começou a se mover em direção à clareira. Observei-a andar, estudando seu passo. Movia-se com um movimento de balanço, o peso mudando de um lado para o outro, mas não havia nada de desajeitado nisso. Cada passo era colocado deliberadamente, silenciosamente. Para algo tão grande, movia-se pela floresta com uma furtividade notável. Assim que se afastou, voltei minha atenção para a clareira. Agora havia 2 deles com a mulher. O maior que eu vira antes e este novo indivíduo, um pouco menor. Eles estavam definitivamente se comunicando. A mulher falando no que parecia ser um tom de conversa normal, embora eu não conseguisse distinguir as palavras a essa distância, e as criaturas respondendo com uma combinação de vocalizações e gestos. Comecei a fotografar. Clique, avança, clique, avança. Tentei manter um ritmo constante, não muito rápido, certificando-me de que cada foto estivesse devidamente enquadrada. Pelo visor, observei a mulher pegar sua mochila e tirar itens, mais comida. Pareciam maçãs, talvez. Ela estava distribuindo-as para as 2 criaturas. Então, ela tirou outra coisa, um livro. Um livro comum parecia, com uma capa escura. Ela o abriu e parecia estar mostrando algo para a criatura maior, que se inclinou para olhar. O menor se aproximou também, e os 3 estavam examinando o que quer que estivesse naquelas páginas. Isso era além de qualquer coisa que eu havia imaginado. Não eram apenas criaturas inteligentes. Elas estavam interagindo com artefatos humanos, com materiais escritos. O que havia naquele livro, figuras, mapas, eu estava longe demais para dizer, mesmo com minha lente teleobjetiva. A interação continuou por cerca de 20 minutos. Em um ponto, a criatura maior gesticulou em direção à floresta ao norte, e a mulher tirou o que parecia ser um mapa topográfico. Eles pareciam estar discutindo algo específico, traçando rotas no mapa. A mulher estava tomando notas em um pequeno caderno. Um pensamento horrível me ocorreu. Será que essa mulher os estava ajudando de alguma forma? Ou eram eles que a ajudavam? E se isso não fosse apenas um relacionamento amigável? E se houvesse algo mais acontecendo? Algo que eu não entendia. Continuei fotografando, queimando o rolo de filme. Eu havia trazido 6 rolos no total para esta viagem, e já estava no meu 3º, mas isso valia a pena. Cada quadro era potencialmente histórico. Então, algo mudou. A criatura menor, de repente, ficou rígida, sua cabeça virando bruscamente em direção ao leste. A maior notou imediatamente, e ambas as criaturas ficaram completamente imóveis. A mulher parou de falar, olhando entre elas com preocupação óbvia. Um som chegou aos meus ouvidos, distante, mas se aproximando. Um motor, um helicóptero pelo som. As criaturas reagiram imediatamente. Sem nenhum sinal aparente, ambas se viraram e começaram a se mover rapidamente em direção à linha das árvores. A mulher se apressava para juntar suas coisas, enfiando o livro e o mapa de volta na mochila. Em segundos, ambas as criaturas haviam desaparecido na floresta, e a mulher se apressava pela trilha oeste. O som do helicóptero ficou mais alto. Eu ainda não conseguia vê-lo através da copa da floresta, mas estava definitivamente se aproximando. Estava procurando por algo, procurando pelas criaturas. Como alguém saberia procurar aqui? Ou estavam me procurando? Não, isso era pensamento paranoico. Provavelmente era apenas uma patrulha de rotina do serviço florestal, ou talvez um helicóptero de vigilância de incêndios. Ainda assim, me senti exposta. Se eles tivessem equipamento infravermelho ou de detecção de calor, detectariam meu acampamento.
Decidi ficar na minha posição de observação, escondida entre as rochas, até o helicóptero passar. Por cerca de 15 minutos, pude ouvi-lo circulando a área geral, embora nunca tenha tido uma visão clara através da densa copa. Então, o som desapareceu para o oeste. Fiquei escondida por mais 1 hora antes de voltar para o acampamento. A experiência me abalou. Não apenas as criaturas em si, mas a complexidade do que eu estava testemunhando. Essa mulher se encontrava com elas regularmente. O cajado esculpido, o livro, os mapas. Isso não era um encontro aleatório. Isso era um relacionamento, possivelmente um de longa data. E outra pessoa, quem quer que estivesse naquele helicóptero, poderia estar ciente de que algo estava acontecendo nesta área. Passei o resto do dia no acampamento processando. Não voltei ao ponto de observação. Em vez disso, sentei-me com meu diário e meus pensamentos, anotando tudo e tentando entender tudo aquilo. Ao anoitecer, eu tinha um novo plano. Amanhã, eu não iria apenas observar. Eu tentaria seguir a mulher quando ela partisse, descobrir de onde ela vinha, quem ela era. As criaturas eram importantes, mas entender o lado humano desse mistério parecia igualmente crucial.